Dario. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por todo mundo que já está entrando. Vamos esperar um minutinho para que todo mundo entre na sala. Bem-vindos todos e todas ao ALMA, nosso festival sobre nova economia e negócios conscientes. Bem-vindo quem está chegando, se puder colocar no chat de onde vem. O Brasil todo se conectando com a gente agora para esse papo sobre o Brasil e esse cenário, esse momento que a gente está vivendo. Só aguardar um minutinho, a gente está conectando outro link também no YouTube para que todo mundo nos veja. Bem-vinda mais uma vez para quem está conectando. Muito bom. Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Então vamos lá. Boa tarde a todos e todas oficialmente. Sou o Dario Neto. Acabei de assumir a liderança do Movimento Capitalismo Consciente Brasil nos próximos 2 anos, um movimento global que já, desde 2013 no Brasil, prega, espalha uma mensagem de um novo jeito de investir e fazer negócio para o país, muito focado em redução das desigualdades. A gente fala muito de distribuição de riqueza e como a gente consegue empreender um Brasil melhor para todos e todas. Muito feliz, muito orgulhoso de poder abrir esse papo da Luísa, da Sandra, dentro do ALMA. O ALMA é um sonho coletivo, ficou em pé em 11 dias entre o Sistema B, o Capitalismo Consciente Brasil, Grupo ANG, HSM e vários parceiros, outros parceiros que se conectaram, para poder falar de nova economia, para falar do que emerge nesse Brasil no meio do coronavírus, das oportunidades que a gente tem de empreender um país mais colaborativo, de poder trabalhar por meio da iniciativa privada, das políticas públicas, da sociedade civil organizada, novas formas de investir, fazer negócios, distribuindo poder e riqueza para um país tão desigual como o nosso. Então, é para falar de presente, para falar de futuro. Eu estou muito feliz de poder receber a Sandra e a Luísa nessa conversa. Luísa Helena dispensa apresentações, presidente do Conselho do Magazine Luiza, uma das lideranças, se não a liderança mais inspiradora desse país, empreendedora de muitos movimentos e projetos, tem um carinho enorme, uma fonte de inspiração para mim e para a gente no Instituto, inclusive conselheira emérita do Capitalismo Consciente Brasil. É uma alegria para nós. Luísa, bem-vinda, obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Sandra,
diretora editorial da Época Negócios. É uma alegria ter você aqui também, cuidando desse papo e dos próximos passos dessa conversa. Vou deixar vocês, então, pessoal, com Sandra e com Luísa, e eu volto em breve. Então, desejo para todo mundo um ótimo papo, um conteúdo de altíssimo nível e muita inspiração que com certeza virá por aí. Obrigada, Dario. Também uma super honra aqui participar. Parabéns pela realização do Alma. E que lindo este nome, né, do festival também. Parabéns, parabéns, parabéns. Assim, aí, galera, assim, uma super honra estar aqui com a Luísa Trajano para esse papo, dentro do contexto dos negócios conscientes, né? A gente falava um pouquinho antes aqui de entrar nessa live com vocês, né, que o título, né, da live, que ela fala Brasil pós-Covid, né, que a gente pensar em qualquer cenário hoje não passa de um exercício de adivinhação, né, que vai sair aí desse Brasil, né, amanhã, no futuro, né, que a gente tem que olhar muito para o que está sendo hoje. E também eu queria convidar a Luísa a fazer uma reflexão, né, Luísa, sobre o passado recente também, né, de tudo que estava sendo falado, de tudo que estava acontecendo no mundo aí nesses últimos meses, nos últimos anos, né? A gente viu lá em Davos, né, no começo do ano, a grande preocupação, né, da sociedade com o clima, né? A Greta sueca aí que virou uma grande voz, uma voz super potente, né, das novas gerações para a defesa do meio ambiente, eleita como a personalidade do ano pela Time. Quer dizer, já vinha vindo um movimento já há algum tempo, né, Luísa, de maior consciência nos negócios, né? Você mesma também como fundadora, né, do Mulheres do Brasil, que eu tive a honra e o prazer de ver nascer, né, há 6 anos, e agora são quantas? 60 mil mulheres no mundo, é isso? 40 mil mulheres, 40 mil mulheres, aumentei um pouquinho. 40 mil mulheres aí, quer dizer, a sociedade civil organizada, aí com diferentes causas, mas que esse movimento de olhar para as pessoas, para os stakeholders, né, e não só ter o lucro como fim, ele não é algo exatamente novo que está acontecendo do dia para a noite, né? Ele é um movimento que já começou há algum tempo. E você vê um amadurecimento dessa consciência para que o nosso empresariado seja realmente consciente e pratique um capitalismo consciente, Luísa? Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Dario, né, que está liderando esse movimento de capitalismo consciente, qual eu acompanho faz muito tempo. E a Sandra, uma querida, né, que a gente teve junto quando as reuniões Mulheres Brasil ainda era lá na minha casa, de tão pequeno que era o grupo, e sempre muito presente, muito participativa. Nos encontrarmos aqui é muito legal. Bom, Sandra, eu costumava dizer que a gente vivia de ondas, né, de mudança de paradigma. Primeiro, quem tinha poder é quem tinha força física, depois quem tinha poder é quem tinha dinheiro, e depois, atualmente, quem tinha poder era quem tinha conhecimento e fazia acontecer. E interessante que quando eu estudava essas ondas, cada onda levava uns 100 anos para... Enquanto você estava vivendo ainda a onda industrial, você já estava numa outra onda. Era muito demorado. Eu lembro que em 91, quando eu já trabalhava na empresa, mas eu não era a CEO da companhia, eu assumi como CEO, a família foi toda para o conselho, eu resolvi fazer uma transformação. Eu sou desde menina muito ligada ao meu propósito de vida. Então, assim, eu sempre tive um propósito de vida desde pequena. Minha mãe ainda falava, ai, cuidado, você fica discutindo nas escolas. Então, eu sempre fui muito ligada. E eu, com 12 anos, comecei a me refletir. Como é que tem empresa que cresce, ganha dinheiro e as pessoas não são felizes? Como é que são felizes e não conseguem ganhar dinheiro? Aí eu falava, puxa, eu acho que eu precisava construir uma empresa que lutasse para as pessoas ser elas mesmas e ganhasse dinheiro. E eu te confesso assim que foi tudo muito demorado o processo.
Porque quando ainda mais que eu vim do interior, falo porta, portão, não tenho aquele Harvard, aqueles diplomas todos, e sou ainda a única mulher presidente da Bolsa de uma empresa de varejo, né? Acho uma das poucas presidentes da Bolsa. Eu falava nisso, parecia, as pessoas sempre teve muito carinho comigo, nunca me desacataram. Mas assim, como falasse, aí é uma menina do interior aí que não está sabendo muito bem o que está falando, não, fazendo rito, cantando hino nacional, reunindo equipe, tirando paredes, isso tudo, criando uma loja eletrônica, era tudo muito distante da realidade. E colocar o lucro e as pessoas no centro sempre foi minha meta de vida. Tanto é que me pergunta muito qual foi o dia mais marcante. Me perguntavam, né, da minha vida, e eu sempre falava assim, aí foi quando a empresa, em 2003, ganhou a melhor empresa para se trabalhar, uma empresa de varejo do interior, no meio de tantas outras que faziam outra coisa, porque o varejo tem muitas inconvenientes, as pessoas nunca ganham demais, as pessoas são a última coisa que elas querem ser, queriam ser, nem trainee não eram, e também não é uma coisa glamourosa. Então, era muito difícil, porque as pessoas não investiam em pessoas que elas não gostavam. Então, para que eu vou investir? Então, desde 1993, mais ou menos, que eu faço plano de carreira, que eu valorizo, dou bolsa de estudo, e acredito, e nós até trocamos o nosso cargo um período para ser todo mundo vendedor. Eu acho que uma das contribuições que o Magalu deu para a sociedade foi ter investido muito em pessoas no varejo e ter dado certo. Então, mas até pouco tempo, eu lembro que em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, eu ia fazer roadshow junto com o CEO, que era o Marcelo Silva, o Frederico, que era diretor de estratégia, e o Beto, que era o CFO da companhia. Quando eu falava em propósito, em melhores empresas para se trabalhar, era como eu estivesse falando uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu estava falando para os analistas. Mas eu sou meio teimosa e eu continuava falando sempre isso. Gozado que agora você me fez a pergunta, uns 2015, 2014, com as próprias crises, e aí o capitalismo consciente teve um papel muito importante, começou as empresas, e principalmente com a quebra de grandes empresas que davam resultado a curto prazo, como a gente aconteceu em 2011, passou a mudar um pouco esse conceito. Então, assim, uma empresa que não era mais uma pessoa que estava falando isso porque era meio inocente, começou a dar um pouco de valor, muito mais valor, a ponto de grandes consultorias falar que ia sair o triplo EBITDA. O que era isso? Era o que media a sustentabilidade da empresa, onde o sistema B, que eu sei também que é ligado, contribui muito, porque as pessoas, para entrar no sistema B, ela tem que ter uma visão muito grande disso, de tudo isso. Então, bom, isso era antes. De repente, veio um vírus aí que parou o mundo, né, gente? É uma coisa assim, eu tenho feito muita lives, conversado, dado muita entrevista, ninguém nem de perto imaginava o que a gente ia viver. Nem de perto imaginava. E aí, eu estou chegando no vírus, até me alonguei um pouquinho mais no começo agora, para mostrar que, de repente, as pessoas começaram a dar outro tipo de valor nas relações, cantar parabéns de um apartamento para outro, o jovem oferecer para ir buscar uma coisa ou outra. E no Brasil entrou uma coisa muito séria, que foi a cultura da doação. Não só as grandes famílias doaram, como estão se virando, entregando cesta, fazendo isso, ajudando um ou outro, que eu acho que nada mais é do que a gente tem tentado pegar, que é o capitalismo consciente, o sistema B, e o Mulheres do Brasil já faz isso há muito tempo, é não ter partido, é assumir seu partido. Então, assim, isso se durou cento e poucos anos, uma mudança de paradigma, a gente está fazendo em 5 anos coisa que faria em muitos anos. Então, assim, em 5 dias, o que levaria 55 anos, o que levaria não sei quantos anos. O que isso nos obrigou, à medida que tirou a gente do dia a dia, nos obrigou. E eu espero que realmente isso seja, acho que eu tenho quase certeza,
que as empresas que estavam trabalhando mais propósito, mais alinhamento, olhando mais as pessoas, elas estão tendo mais facilidade agora de poder se comunicar e ter a equipe mais com ela. Bom, é o coronavírus Juscelino, né? A gente pode apelidar o coronavírus Juscelino, né? Dos 50 anos em cinco aí. Bom, Luísa, da forma como você fala, né? Assim, eu sinto muito, né, que esse propósito que você foi movida aí pela sua intuição, né? Assim, eu gosto muito de um escritor, né? O Milan Kundera, que ele nos ensina que o homem sempre atravessa o presente de olhos vendados, né? Que não é possível enxergar, né, quando você está atravessando o presente. Só depois, né, com o distanciamento, com o passar do tempo e olhando por cima do ombro, é que se vê se percorreu o caminho correto ou não. Eu tenho conversado também com muitos empreendedores, CEOs, e eles nem todos têm a sua serenidade, a sua tranquilidade para passar por esse momento. Eu estou percebendo realmente também muito uma apreensão, né? Quer dizer, tem, por um lado, o movimento aí de parte, né, do empresariado, falando muito sobre como o isolamento, né, é importante agora, que depois a economia pode ser recuperada, e outros que estão muito aflitos e que não veem a hora da retomada da economia. Eu queria entender um pouquinho, queria que você falasse um pouco para o nosso público sobre como é esse exercício para você, como que você se conecta aí, aciona a sua intuição e se abastece de informações para tomar as suas decisões que, com o passar de todos esses anos, acabaram se mostrando corretas, assim, mesmo diante de um cenário incerto. Como manter essa serenidade, Luísa? Não, primeiro, eu quero dizer que eu não estou tão serena assim. Eu já vivi muitos os ciclos, eu tive o ciclo da negação, logo, isso vai ser nada, isso não é assim. Depois eu tive o ciclo da apatia, né? Depois eu tive o ciclo, assim, não chega a ser de revolta, de medo, né? O que vai ser, mas, assim, eu acho que, Sandra, você me conhece um pouquinho, eu me conecto muito com o meu interior, com o meu sentimento, eu acredito, né, numa força. E quando eu me conectei comigo mesmo, com todos os movimentos que eu já vivi, vi que nada era igual, eu entendi bem que eu tinha algum papel nesse momento e que eu tinha que acalmar, porque, assim, primeiro, eu sempre preguei nas minhas palestras que primeiro é a saúde, depois era o emprego, que a saúde, a gente nunca abre mão dela, e agora a gente primeiro tem que cuidar da saúde e depois quer dizer, depois, simultaneamente do emprego. Eu fui uma pessoa que sempre gostei, minha família sempre gostou de gerar emprego. Minha tia começou uma lojinha com a maior dificuldade, não para ganhar dinheiro, mas para gerar emprego com a família. Então, assim, eu passei, e tem momentos que eu estou melhor, tem momentos que eu estou pior, então eu não quero dar de super aqui não, porque não tem ninguém que está passando aqui que não seja diverso. Mas o que me ajudou muito foi entender que o mundo não vai ser o mesmo mais. E que não adianta a gente reclamar, não adianta a gente querer ficar preso ao passado, que não vai ser. As casas não vão ser as mesmas, as decorações não vão ser as mesmas, os escritórios não vão ser os mesmos, a forma de pensar não vai ser o mesmo. E aí eu tenho muita... Será que o lucro não vai ser o mesmo também, Luísa? A forma de você ganhar dinheiro já vinha mudando, agora vai ser mais diferente. Você vê que as pessoas estão mais conscientes, elas estão acompanhando as empresas que estão fazendo as coisas, que estão lutando para não gerar desemprego, pelo menos no primeiro momento. As empresas estão valorizando, as pessoas estão valorizando quem está doando, que a cultura da doação entrou aqui no Brasil, que isso ainda era muito longe, está entrando bem forte. Então, assim, nesse momento eu sou muito de sentir, como você falou, e eu, então, não vivo o presente teoricamente. Eu só vou entender o que eu faço depois que passa. Mulheres do Brasil, eu vou sentindo, vou fazendo, vou tentando esclarecer minha comunicação naquele momento, vou vendo o que não pode fazer, que atrapalha, mas vou levando, vou dando abertura, vou fazendo diálogo,
Eu mesmo com você no começo de Mulheres do Brasil, eu não levei prontinho, o grupo vai ser isso. Juntos a gente foi construindo, sabia que tinha que ser apartidário, que não era um grupo que podia ter esquerda nem direita, que era um grupo que tinha que fazer acontecer, que pensar o Brasil como dele e não como só dos políticos. A gente tinha algumas coisas bem claras. Nós éramos a favor da democracia, da livre imprensa, essas premissas eram muito claras para nós, e que a gente ia lutar também para que a gente pudesse pôr a mulher no lugar que ela merece, e nada contra o homem, porque nós somos bem claros disso. Então, assim, me ajudou muito eu já estar num momento mais... um nível de consciência melhor do que é o ser cidadã, e eu tenho certeza que as mulheres do Brasil que estão comigo, e mesmo a equipe do Magazine, que toda segunda-feira, há 20 anos, canta o hino nacional, quer dizer, a gente se reunia, né, e cantava o hino nacional há 21 anos, a gente está muito mais esperançoso e fazendo coisas diferentes, né? O Magazine criou 3 sistemas de computação totalmente diferentes, para aquele que está sem emprego totalmente, né? Aquele que vendia sorvete, que vendia isso na rua e que não tem os informais, criou para as pequenininhas empresas, os próprios vendedores. A gente já estava muito digital, então Frederico agilizou muito isso, trabalhando dia e noite, para, num primeiro momento, eu quero deixar bem claro, no primeiro momento, a gente não gerar desemprego, e estou participando dessa campanha para que não gere desemprego. A campanha Não Demita, né, Luísa, que já são mais de 1.000, né, signatários aí, e que, da qual o Magalu faz parte também, está liderando, né, esse movimento. Então, porque o que a gente está pedindo é o seguinte, quem primeiro, não demitir dentro das nossas empresas, para quem está mais capitalizado e pode segurar, é uma vantagem para si mesmo. O Magazine, como é que ele fez? Nós temos quase 40 mil funcionários registrados, e a gente só não ficou com aqueles que estavam em contrato de experiência, que tinham acabado de chegar, mas mesmo aqueles que tinham acabado de chegar e saiu de algum lugar para estar conosco, nós seguramos e explicamos para eles que não dava para ficar com experiência, porque a loja ia fechar, mas a gente deu R$1.000 para cada um, e a certeza dos que estavam indo bem de voltar a trabalhar. O resto a gente não demitiu ninguém, a gente foi um dos primeiros a fechar as 1.100 lojas, demos férias para mais de 50% que trabalhavam nas lojas, mas muito consciente do que ia ser, do que ia fazer. E nos nossos CDs, que são mais de 13 mil CDs em todo o Brasil, a gente teve que continuar trabalhando, porque nós estamos entregando internet. Mas, mais uma vez, o Frederico coloca muito que ele tem 3 pilares, que é a saúde, a operação e a resguarda do emprego. Então, nós fizemos primeiro a fazer medição de termômetros, um dos primeiros no nosso CD, a não deixar ir dos ônibus, a ter uma higienização toda manhã com empresas especializadas. Então, é a segurança. E lá não entra só funcionários, né? Eles despacham os produtos que vão levar para a internet, que são as compras de internet, que o Magazine hoje tem 50%. E a gente também criou muita coisa para os pequenos, né? Como eu estava falando, para que eles pudessem se conectar. Então, eu brinco que aquilo que ia levar uns 20 anos para a gente digitalizar a população, olha o que nós estamos fazendo aqui hoje, é a terceira que eu faço, eu nem almocei, e além de tudo que você dá nos intervalos, e quanta coisa a gente está fazendo e que nunca nós pensávamos em fazer isso, né, Sandra? Faz tanto tempo que a gente não se vê, e a gente se via tanto, sim. E de repente a gente está se vendo aqui na quarentena, né? Pelo menos por vídeo. E se reconectando, né, Luísa? Eu vou aproveitar, olha só, e a Luísa, às vezes eu não consigo entender de onde que você tira essa energia, Luísa, de não ter almoçado e estar aqui na terceira live com a gente. E aí eu queria aproveitar essa pausa também para já fazer algumas perguntas que estão sendo enviadas aqui pelo público. Está falando que está cheio, que algumas pessoas não estão conseguindo entrar. Ok, né? Oi? Aqui também alguém não pode ingressar nessa reunião porque ela está cheia. Só estou avisando os técnicos, que está aparecendo aqui na minha tela isso. Também aqui, para mim, veio um aviso também. Acho que a gente está com
um super público aí. Bom, mas vamos lá, para a pergunta aqui da Evelyn Belchior, que é de São José dos Campos, Luísa, ela disse para você, por gentileza, dar uma orientação para ela, porque ela queria algo estratégico e prático, como para o pequeno empresário, como ela, imagina, e profissional autônomo, que não se encaixam nos grupos que vão receber os benefícios do Estado. O que ela deve fazer? É difícil não receber, porque eu preciso até entender um pouquinho, porque se existe uma coisa que, como que ela chama? A Evelyn. Evelyn, se existe uma coisa que, assim, nós tivemos 3 atitudes. Primeiro, foi junto com o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, qual o Marcelo Silva é o nosso presidente, a gente foi ajudar o governo a criar todas as normas que poderiam, todas essas medidas, ajudar. E outras organizações também entraram junto. A gente, no primeiro momento, eu fiquei bem focada nisso. No segundo momento, era para as medidas saírem o mais rápido possível. E no terceiro momento, é agora que ela chegue logo na ponta. Esse é o nosso objetivo. E hoje, todos os lives, eu estou falando com os secretários hoje do Tesouro, ontem com o secretário da Produtividade, e a gente está falando isso. E as medidas, elas pegam muita gente. O que eu estou sentindo é que muitas vezes não está podendo chegar, porque elas pegam os autônomos, que são as pessoas que não têm CGC, não tem nada, onde eles dão 600 para cada pessoa, 1.200 para a família. Elas pegam a pequena e microempresa, e a pequenininha empresa, e elas dão, inclusive, folha de pagamento e tudo. Agora, vamos pensar que você não encaixa muito nisso. Não dá para me entender o que você pode fazer. Mas, por exemplo, você pode plugar num aplicativo no Magazine Luiza e colocar suas coisas para vender lá. Você pode ser uma vendedora também do Magazine. Eu estou citando o Magazine, mas tem outros lugares. O que precisa agora nesse... Gleides, né? O nome dela. É a Evelyn. Evelyn. O que a gente precisa é sair do medo. O medo, eu tive ele no começo, ele te paralisa demais da conta. É você sair do medo, porque quando você entra no medo, você não consegue enxergar nada. Eu sei, porque eu entrei também, eu entro, e a primeira coisa que eu falo, eu estou com medo, e eu preciso dividir esse medo com alguém, porque eu estou com medo. É você sair do medo. Então, para te falar a verdade, eu busco muito minhas forças espirituais para poder sair desse medo, porque é uma tempestade, e não é só você, é todo mundo que viveu isso, nós não esperávamos. E depois que sair do medo, é você buscar alternativas do que você pode fazer, é você trocar. Se você tiver 1 ou 2 pessoas com você que tá trabalhando junto com você, por mais simples que seja, começa a trocar alternativa. E hoje você tem uma rede social que você vê tanta gente fazendo tanta coisa. A minha filha, por exemplo, foi dona de restaurante famoso, Brasil a Gosto. Depois ela foi... Ana Luísa teve 5 livros editados, ela foi casada com francês, tem 2 filhos franceses. Ela foi morar na França, em Paris, depois que ela teve 12 anos de restaurante, mas ela é uma pesquisadora da comida brasileira, montou um instituto no Brasil, que ela tem assim, um material maravilhoso. Quando veio a quarentena, que ela teve que ficar sozinha com os 2 filhos, lavando, passando, cozinhando, que aqui é muito diferente, ela resgatou uma cesta básica que ela dava receita todos os dias da comida que tinha. Os meninos começaram a mostrar que eles estavam lavando, cozinhando junto, como era que era feita a vida lá. Aí, agora eles entraram de férias lá, tem 2 semanas, ela arrumou um curso de cozinha para um, da internet para outro, e hoje um estava lavando prato e ainda falou, o de 8, 9 anos, você está lavando prato, Tutu? Ele falou, o que vai fazer? Eu tenho que fazer. Então, assim, você tentar se reinventar. Eu tenho outra filha que casou com português, mora em Portugal. Essa já é uma estudiosa, faz 2, 3 meses que ela e o Frederico já estavam muito preocupados comigo, porque se você tem idade, você não pode estar saindo, você é risco, você fica dando palestra. E eles já previam mais ou menos assim, que a coisa era muito grave, e já estavam muito estudando. O Frederico já tinha oferecido para a Franca 2 meses respirador, quando ninguém falava nisso. Nós somos de Franca, né? Aqui tem uma Santa Casa. E então, assim, cada um está procurando se encontrar, e eu estou longe deles, né? Eu estou só com meu filho que mora no Brasil,
a minha nora e com meus netos. Então, assim, a gente está procurando se encontrar. Eu, por exemplo, toda a vida os outros falavam assim, você podia ter um programa, você se comunica tão bem, de uma forma simples. Aí o pessoal começava a procurar, você começa a ter um canal para fazer isso, tem outro no YouTube, tem outro... E começava a montar, e eu via, e falava, tá bom, não, na hora que eu tiver um tempo, em 2 minutos eu criei um canal no YouTube que eu estou aprendendo, eu saio do caos mesmo. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para fazer coisa que a gente não fez. Então, assim, eu o sei que não é... coronavírus acelerando a transformação digital aí, né? E Eu todas sei. as Agora, a primeira transformações, opinião né? que eu dou é para você é essa. Muito cuidado de achar que você não tem alternativa, de achar que você não tem, senão você vai se enfiando cada vez mais e é pior. Tem que domar o medo e a primeira lição para domar esse medo é admitir que ele existe e não negá-lo, né, Luísa? E até compartilhar com alguém, depois entrar dentro de você mesmo e falar, bom, pessimista, como diz a Sônia, minha amiga, adoece. O otimismo cura. A Sônia, que foi dona do Dalina, que é uma gestora que eu admiro muito, ela fala isso. O pessimismo mata e o otimismo cura. Mas não é esse otimismo, vai vencer, vai vencer. Eu gostei muito de uma live que eu fiz com o Guilherme, do XP, que ele fala o seguinte, se você estiver numa estrada e seu carro quebrou, e você fica lá parado, esperando o seu carro sair do lugar, ninguém vai parar. Se você começar a empurrar ele, todo mundo vai falar, puxa, esse cara está fazendo, ou essa moça está fazendo tanta... Deixa eu ajudar. Então, nesse momento, o que eu tenho para dizer para vocês é comece a empurrar. Comece a empurrar. Começa a empurrar, porque... Como, Luísa? Mas eu estou tão mal, sai, troca de manhã. Eu, quando tenho essas coisas, é legal, porque eu me visto de executiva, mesmo estando aqui, me pinto, eu mesmo arrumar meu cabelo. Aliás, eu já fazia escova só uma vez por semana, mas eu já arrumava. Então, assim, começa a se fazer coisas que você não faria normalmente. E não se deixar se abater, né? Bom, Luísa, chegando aqui mais perguntas do Brasil inteiro, e tem uma que é do Breitner Moreira, que ele pergunta para você se você é favorável à renda universal estendida depois que terminar aí a quarentena, e qual é o impacto disso no setor de varejo? Eu queria entender uma medida como essa, né, pelo que eu entendi. Primeiro ele pergunta se você concorda que tem que ter uma renda universal, assim, realmente para todas as pessoas, e que ela se estenda, essa ajuda do governo se estenda mesmo quando o vírus for debelado. Como que é o nome dele? É o Breitner. O Breitner, não sei se eu estou falando certo o seu nome. Nada pode ser para depois. A gente tem que viver agora 2, 3 meses, que a gente não sabe quanto tempo vai viver a quarentena, mas não tem nada de ser, porque senão a gente quebra o Brasil também. Então, a gente tem que ter uma noção agora muito grande dos que precisam, inclusive usar as leis do governo, se alguém não precisar, não usa, mas dos que precisam usar, porque senão nós estamos dando tiro no nosso pé mesmo. Um país que não consegue ter uma balança, nesse momento não tem que se pensar em déficit público, tem que botar dinheiro na economia, o que eu falava desde o primeiro dia, que é sistema de guerra. Até os próprios que eram contra a balança, não pode gastar, eles estão indo para a TV e falam, gente, é uma exceção. Então, nós vamos ter um rombo grande esse ano no déficit público, mas é por enquanto. Isso não é uma coisa que está aumentando, não pode aumentar a despesa para toda a vida. Não pode aumentar. Agora, os autônomos, que nós temos muita gente autônoma, muita gente informal no país. Se você não der alguma coisa, eles vão morrer de fome mesmo. As empresas pequenas. Os outros falam, Luísa, é porque você é grande. Não, gente, eu já fui pequena e eu sei que você vende ou pega o dinheiro de hoje para pagar o fluxo de caixa de amanhã. Então, a gente sabe disso. Então, tudo isso a gente tem trabalhado bastante para que vocês possam, agora em abril, não ter que pagar tanta coisa, e está tudo sendo muito negociado. Agora, é uma coisa difícil, não é fácil, mas eu sou totalmente contra tudo que é universal, todo o plano de saúde que dá para todo mundo. Agora, eu sou totalmente a favor do SUS. Isso nós vamos ter tempo de falar. Ela sabe que nós estudamos SUS, nós temos um comitê de saúde que trabalha varejo e atacado. Varejo é quando se ajuda uma escola,
um pronto-socorro, peça isso, e atacado é quando você vai estudar uma coisa que vai ser bom para todos, e que isso tem que se tornar políticas públicas. E quando eu cheguei no SUS, eu fiquei muito impressionada, que é o melhor sistema de saúde para um país que tem mais de 100 milhões de habitantes. Basta vir em cada lugar. O que não tem é gestão, não é nem falta de dinheiro, é gestão. A cada 2 anos muda, um chega faz tudo diferente, isso quando não dura 4 anos, o outro chega faz diferente, e a gente, nós brasileiros, não aprendemos o que é o SUS, senão a gente estaria muito diferente. O Drauzio tem falado muito sobre isso, né, da sorte dos brasileiros de terem o SUS, né, assim, o quanto é importante ter um sistema... Como sistema, o SUS é invejado por muitos países. Agora, a gente adora falar mal do nosso país, né? A gente está fazendo um tempo recorde as medidas, não importa que governo que é, e a gente também acudiu em tempo. A quarentena, a gente está acudindo como a Portugal acudiu, né? E nem estou falando que ela é boa ou ruim, viu, gente? Só que ela aconteceu. Agora não adianta, eu vejo essas brigas, quarentena vertical, horizontal. Falar, ai meu Deus do céu, perder tempo, já foi. Nós já optamos por uma. Agora eu tenho que ver como é que o povo vai sair de dentro de casa, porque se eu abrir loja, o povo também não vai comprar. Estão com medo. Pois é. Agora, Luísa, tem muita gente também muito interessada, querendo saber mais detalhes da sua operação no Magalu. Assim, tem o Maurício Mori aqui, também a Priscila, o Ricardo Pires, assim, perguntando como que vai ser o processo de vendas no período pós-Covid. Assim, não sei se você já tem essa resposta. Nós já tínhamos, assim, as lojas físicas nossas nunca vão acabar, porque elas são um centro de distribuição. Se você mora lá no Pará, em Belém do Pará, e comprou um produto, você chega no Magazine em 2 horas, você pode retirar. Nós somos uma empresa que não apostamos em ficar só com loja física ou ficar só com a internet. Nós pagamos um preço muito alto. As nossas ações entrou por R$18 em 2011. Nós chegamos a ter a ração valendo 1 centavo, nossa empresa, e a gente aguentou firme. De repente, o pessoal viu que nós estávamos certos, porque a gente não desfez. Quando a gente desenvolvia o web.com, a gente desenvolvia a nossa equipe para fazer filminho no Facebook, para eles usar. A gente foi montando laboratórios. Hoje até um montador que tem 4º ano primário vai na casa do cliente, o mobile, e ele já digita tudo lá, o vendedor te atende. Então, nós somos uma empresa que assim, nós somos muito elogiados neste último tempo, as ações que mais valorizaram. Lógico que agora tudo caiu, mas eu estou falando antes disso, porque a gente tomou medida, então nós não vamos mudar muito. O que a gente está agora, para não mandar a gente embora, é adiando qualquer tipo de investimento, cortando custo, porque normalmente é o primeiro custo que você corta de pessoas, não é o que a gente quer fazer agora. Agora os diretores também diminuem o seu salário, nós diminuímos, a gente quer dar uma amostra que a gente... Gente, nós temos 60% desse país que tem um desnível social muito grande. O capitalismo consciente fala muito isso. E o que eu espero é que nós vamos entender que isso é muito ruim para nós. E que essa responsabilidade da igualdade social no mundo é da cidadão, é da sociedade. Não é só cada um de nós, né, Luísa? Se nós entrarmos numa campanha, eu acho que isso aí é a minha grande esperança da gente sair. Hoje eu estou numa casa maior, você também deve estar, Sandra, mas tem gente que está num cômodo que falta esgoto, falta tudo, com 8, 10 pessoas dentro, que ainda está faltando até o pão. Que graças à solidariedade de todo mundo, inclusive da nossa família, que foi uma das primeiras a investir em hospitais e tudo mais, não tiramos nem do Magazine, para não sacrificar emprego lá dentro, e a gente foi uma das primeiras a acudir, como outras famílias estão acudindo. As UTIs que não ficavam prontas, não era de hoje, agora estão tendo cama, estão tendo isso, então é uma coisa que a gente tem visto muitas ações, né, coletivas, essa cultura de doação, né, muitas ações positivas brotando aí, né, Luísa? Agora, eu vou aproveitar para unir algumas perguntas aqui que estão chegando para você também, de gente que fala, poxa, mas afinal de contas, né, o caso da Aline Aguiar, da Débora Furlani também, né,
quando é que vai haver mais consciência? Assim, tem essa angústia aqui nas perguntas, em relação ao próprio sistema capitalista, né, e ao capitalismo consciente. Quando, afinal de contas, vai ganhar mais força o capitalismo consciente no nosso país, como indaga aqui a Aline Aguiar, Luísa? Aline, começa da gente, né? Eu acho que nós, quando temos poder e dinheiro, tem que começar a saber que tem que ser consciente, porque o que mais atrapalha é poder e dinheiro. Então, eu vejo muita gente falar, mas quando ela começa a ter cargo e não abrir mão dos seus valores por causa do seu cargo, é assim. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho tudo é achismo, gente. Com muita humildade eu estou falando para vocês que foi uma coisa que pegou todo mundo. Tá fechado em casa o pobre, o preto e o rico. Tá fechado em casa, lógico que as pessoas mais simples vão sofrer mais. A violência para a mulher está sendo uma coisa que Mulheres do Brasil vai entrar pesado agora. A classe mais simples está sofrendo, vai sofrer mais. Mas, assim, pegou todo mundo. É uma coisa que pegou o mundo inteiro. Pegou os Estados Unidos, pegou a China, pegou todo mundo, pegou a Itália, onde era a capital da moda, e pegou todo mundo, pegou Paris. Então, assim, eu tenho impressão, Aline, que, sem querer cobrar, eu nunca cobro quando é que vai chegar. A minha pergunta é assim, o que eu posso fazer para aumentar a consciência que o capitalismo selvagem é ruim? Primeiro é dando um exemplo meu, e depois é ajudando os meios que eu estou. Porque sempre que a gente questiona o que vai... Quando você está pondo a responsabilidade no outro, quando você traz para você, você vai começando a se sentir mais útil e vai ajudando as pessoas. Então, eu te devolvo. Se você, com muita sabedoria, com muita humildade, você conseguir aproveitar essa situação e começar a incentivar as pessoas, trabalhar mais o ganha-ganha do que onde vou ganhar um do outro, eu acho que cada uma que fizer esse papel nesse momento vai ser muito legal. Você, nas suas negociações, a gente está pedindo para as mulheres continuar pagando a manicure, continuar pagando a sua diarista por um dia que ela tinha, ou pelo menos dar alguma coisa por mês. A gente já está vivendo um capitalismo não selvagem. Mas eu não posso. Mas podia, naquele momento, o que eu posso largar agora para poder contribuir para o que o outro que vivia me prestando serviço poderia prestar. Então, a gente tem que começar da gente e começar a pôr pequenas práticas nesse momento como exemplo para que as outras possam seguir. Eu acho que aí você já respondeu também, Luísa, a pergunta da Suzana, porque ela estava dizendo aqui que ela gostaria muito de saber a sua opinião, como mobilizar as empresas, né, que ainda visam o lucro, somente o lucro e que praticam esse capitalismo selvagem, né? Assim, como fazer com que elas se sensibilizem, tenham um propósito, enfim, eu acho que já está um pouco respondido aí no que você acabou de dizer. A Bruna pergunta qual a mudança mais significativa que você acha que vai acontecer no varejo daqui para frente, e o Charles Cabral está dizendo que muitas pessoas que nunca compraram online é verdade, né? Estão tendo essa primeira experiência agora. E aí ele pergunta, Luísa, você acha que a compra online vai fazer as vendas aumentarem até um ponto de você não precisar mais ter nenhuma loja física, né? Nenhuma das 1.100? Pergunta aqui o Charles Cabral. Ô Charles, assim, deixa eu começar pelo Charles, sabe? A gente nunca acreditou nisso. Pode até ser que agora a gente vai mudar. A gente sempre quis cada vez mais digitalizar a população, dar a muitos o que é privilégio de poucos. Essa era a nossa meta, que agora, graças a Deus, todo mundo está entrando, né? Então, porque não só pela compra, porque o digital te facilita você pagar uma compra, te facilita você ter informação, você ter educação, você ter tanta coisa, tirando as coisas ruins que isso dá, o digital, mas ele te dá muita coisa boa. Então, quantas coisas facilitou a tua vida? Você está no trânsito, você joga o mapa, você quer saber do lugar, ele te leva. E as pessoas mais simples só tinham WhatsApp e Facebook. Então, é isso que todos têm telefone quase no Brasil. Então, eu acredito que não é a nossa vantagem. Por quê?
Porque se eu tiver a loja física, ela muda ela muda de tipo de loja. Nossa loja passa a ser uma entrega de produtos da internet, onde o nosso pessoal vai até lá, eles têm calor humano, e isso já é nosso, senão a gente não estaria abrindo loja física. Agora, depois disso, eu não posso responder. E respondendo sobre o que eu posso responder, é que nós continuamos com a nossa crença. Agora, eu não sei como vai ser. E respondendo quanto tempo, a gente acredita que quanto mais cedo a gente sair, com saúde, com segurança, porque senão não adianta abrir as lojas, que não vai ter gente, não adianta. Já optamos pela quarentena horizontal, quer dizer, nós já optamos. Eu falo que os dois têm argumentos bons. Qual que seria os países, pelo menos que as minhas filhas estão, e que eu tenho alguns amigos que optaram por antes, está tendo menos morte, para fechar todo mundo em casa. Agora, isso só depois que vai ser visto. Pelo menos na saúde você não brinca. Então, agora, independente da outra estar certa, porque eu não quero dizer aqui que nós optamos por ele. Não adianta tirar o povo agora de casa de qualquer jeito, porque eles vão sair com medo, eles vão sair amedrontados. Então, nós temos que, sim, a partir da semana que vem, ter uma previsibilidade, porque já deu tempo que nós vamos ter o pico, como eles estão falando, e da gente entender e ter um retorno. As cidades que não teve nada, as cidades que as UTIs estão vazias, as cidades que não teve casos. Eu estou em Franca, que teve 3 casos até agora, né, que não aumentou o caso. Hoje eu não sei. Tem cidade que eu conheço que não tem nenhum. Mas, então não precisava ter a quarentena? A gente não sabe. Se não tivesse, nós poderíamos estar como a Itália, como a Espanha, que custou chegar. E França custou chegar, e a Inglaterra rejeitou de primeiro, e agora o governador de lá está na UTI. Então, assim, o que eu quero dizer é que não tem certo e errado. Fez aquilo que a ciência estava dizendo que devia fazer, e nós obedecemos. Lógico que quem tem negócio fica muito bravo e quer tirar tudo, mas nesse momento agora não dá. Poderia até ter optado por outra, mas não dá, porque as pessoas não vão comprar. Eu estou explicando uma coisa, Sandra, eu tenho uma fazenda em Minas, perto de Franca, tem 17 quilômetros de terra. A primeira coisa, e tinha um condomínio de ranchos, a gente chama rancho, que é na beirada da represa. Na estrada, no começo, eles fizeram um piquete nesse condomínio, não é onde eu tenho, estou dizendo no condomínio, proibindo os donos ir para lá para não pegar. Então, quer dizer, numa cidade que... Então, assim, é uma coisa que pegou a população, mexeu com saúde, todo mundo está doente, está com medo. Então é isso. Olha, tem uma pergunta aqui do Maurício. Tem uma pergunta do Maurício Machado, Luísa, que me fez lembrar de uma resposta do Frederico no ano passado, durante um evento lá no Vale do Silício, né? Porque o Maurício quer saber o que muita gente já perguntou para o Frederico, já deve ter perguntado para você também, né? Se a Magalu vai virar a Amazon, assim, ou tem medo da Amazon. Como que é essa relação aí com a Amazon? Como que chama a pessoa? Como concorrente. Enfim. Eu não te ouvi, sabe? O Maurício Machado. Não, como pessoa que... Maurício Machado. O Maurício, eu sempre desde pequena tive muito respeito ao nosso concorrente. Tá me ouvindo, gente? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu ouvindo, Luísa. Alô? Eu estou. Tá ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Alô? Então tá bom. Ouvindo você, tem Luísa. Que comer pequeno. Ouvindo? Oi. Eu não tô... Oi, Dario. Eles, eu acho. A conexão da Sandra. Não está ouvindo. Continuar a resposta. Alô? Pode continuar a resposta, Luísa. Acho que voltou aqui. Voltou? Então, o que eu estou falando, Sim. assim, que desde que eu sou bem pequena,
eu sempre tive muito respeito ao meu concorrente. Eu nunca aceitei falar mal dele, nunca quis saber o que ele estava fazendo de ruim. Eu sempre gosto de saber o que ele está fazendo de bom, nunca deixei chegar. Você imagina um concorrente como a Amazon e a Alibaba. A gente tem um respeito muito grande por eles, mas a gente também acredita, e o Frederico fala isso, que o Brasil não é um país tão fácil. Então, assim, eles vão entrar, mas o que a gente tenta fazer é fazer uma Amazon brasileira, uma Alibaba, não a Amazon, mas uma empresa que faz o que eles fazem brasileira, e a gente tem tido muito sucesso, porque a gente tem uma equipe muito grande de pessoas que trabalham nisso, mas com muito respeito, se a gente tem com os mais simples, desde que era pequena, imagina agora. Então, eu não acredito que a gente tenha medo, porque se o medo paralisa, eu não teria feito nada até agora. Eu teria falado, tá bom, eles vão chegar mesmo, eles são grandes, eles mandam no mundo, mas a gente tem muito respeito, é diferente de ter medo. E nós vamos construir... Também... E por que não pode ser brasileiro uma empresa que dá certo? Só precisa ser internacional. É isso aí. Eu estou lembrando do Phelps, né, que ele disse que ele nunca ganhou uma competição ali na piscina olhando para a raia do lado, né, que ele tinha disciplina de estar ali treinando, olhando para o objetivo dele, para a casa dele, né, para a raia dele e não para o vizinho, né, que concorrência você observa, mas que você tem que estar realmente concentrado dentro dos seus próprios objetivos na sua raia, né? A gente tem aqui algumas outras perguntas, Luísa, acho que pena que não vai dar para responder para todo mundo, mas tem muita gente aqui que eu percebo que está ainda inquieta com o que será esse novo normal. Afinal de contas, a gente, no momento que a gente acordar e puder aí sair para a rua, né, a gente com tranquilidade e que não tiver mais essa ameaça aí do coronavírus, né, de ficar doente, enfim. O que é, afinal de contas, que vai ser esse novo normal, na sua opinião, Luísa? Primeiro, eu quero dizer para vocês que não tenta saber o que vai ser, porque a gente não sabe. Eu tenho um quadro que eu acho que eu sigo muito na minha vida, mostro até de vez em quando no fim das minhas palestras, que me norteia muito. Primeiro, faz o necessário. Eu acho que neste momento você tem que fazer todo o necessário para viver a melhor forma possível, para criar coisas, para pensar em coisas, para analisar coisas que você nunca teria tempo para pensar. Para mim é necessário. Agora, se você está com medo e está só pensando que vai ser o futuro, não adianta nada. Vai fazendo alguma coisa, começa. Ah, mas eu não sei, começa. Você também, nós não sabíamos fazer conferência à distância tanta como a gente está fazendo. Eu estava doida para montar um canal, nunca conseguia. Em 2 dias eu pus um canal do YouTube no ar, está mais ou menos, dá um pouquinho, eu vou melhorando. Assim as startups. Então, começa fazendo alguma coisa que você teve vontade e não fez até agora, seja o que for. Então, eu começo fazendo o necessário. Depois que abrir, gente, acredita no Brasil. Nós vamos sair, vai demorar um pouco? Vai. Nós vamos levar um tempo? Vai. Vai ter um sistema esquisito? Vai. Mas vai passar. Então, comece fazendo o necessário. Depois que abrir, nós vamos fazer o possível para dar certo. Você vai achar seu caminho, principalmente se você fez o necessário agora e não ficou pensando que jeito vai ser, que jeito que vai ser. Eu não conheço nenhum empreendedor, hoje ainda me falaram, que ficou escutando muito conselho, não faz isso, não faz aquilo, vai ter um catástrofe que venceu na vida. Eu já escutei muito. Imagina quando eu fui criar uma loja eletrônica em 91. O Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000. Todo mundo achava que era uma loucura de uma pessoa do interior. Hoje ela é 2 vezes case em Harvard. Teve 5 anos de dificuldade? Teve. Não tem nada que não tem. E, de repente, você está fazendo o impossível. Quem sabe o impossível é o Brasil sair daqui 5 anos com menos burocracia, com menos impostos, com mais receita e que, principalmente, com menos desnível social, ou quem sabe, porque é uma vergonha desnível social de qualquer país. Então, eu estou muito focada nisso. E pedindo a vocês sobre a violência da mulher, se escutar algum barulho, alguma coisa, por favor, os países estão dizendo que é muito pior quando se coloca a pessoa violenta dentro da mesma casa, sem trabalho inseguro. Vamos ajudar ambos, a família de ambos.
Então, assim, comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente está fazendo o impossível. Bom, é só para responder a pergunta aqui da Luana Jimenez, antes de eu passar a palavra para o Dario, porque a gente está, infelizmente, já indo para os minutinhos finais aqui da nossa live, mas a Luana quer muito saber, Luísa, se teve alguma mudança de pauta do Mulheres do Brasil, né? Se as mulheres estão fazendo alguma ação específica em prol das mulheres. Primeiro, Luana, nós estamos dando muita cobertura emocional, estamos com um grupo emocional para as próprias mulheres que não estão bem. Segundo, a gente nunca podia vender entre nós mesmos, porque era um inegociável nosso, não transformar aquilo no marketplace. E aí a gente abriu, elas vendem para elas, porque tem mulheres na Alemanha, em Paris, que elas fazem um bolo, faz uma coisa, então a gente abriu. E terceiro, a gente está com uma campanha que nós vamos lançar de violência muito forte, e a gente sempre tem um macro. O nosso macro esse ano ia ser a professora, de colocar a professora no palco. E esse ano o nosso macro vai ser o SUS, que a gente já vinha trabalhando há muito tempo, para que a gente faça e seja protagonista de fazer o SUS funcionar no Brasil, não só agora, que nós temos estudos, nós temos uma área de saúde que a doutora Glória faz, muito bem feita, e a gente vai fazer isso, eu tenho certeza que a gente vai encontrar apoio, porque vai ser uma unanimidade, que a gente viu que a nossa saúde e a educação não pode ser frágil. E o trabalho, sim, né, gente? Gerar trabalho. E vamos lindo ter trabalho aí da Glória Brunetti. Maravilhoso. E vamos ter calma e estarmos confiantes e com a certeza de que nós vamos ter dias melhores, não é, Luísa? Que toda a crise acaba. Vai demorar um pouco, vai. As empresas, as grandes, vão ter uns 2 anos aí para restabelecer, vai. Mas não foi uma coisa que atingiu só nós, gente, atingiu todo mundo, é diferente. E as pessoas que estavam com mais dificuldade financeira vão ter algumas vantagens e vão ter algumas desvantagens também. Então, assim, a gente tem que saber que a empresa sempre precisava estar preparada mais saudavelmente para vencer isso. E as pequenas saibam que são 5 anos que a gente vence para começar a abrir o olho. Agora aconteceu isso, vai levantar mais 5 anos depois de começar. Mas não desiste não, que conosco foi assim também, viu, gente? 62 anos de muito trabalho, de não deixar se abater. A minha tia, interessante, ela montou empresa, ela só tinha dinheiro para comprar uma lojinha, ela foi vendedora há muito tempo, e quando alguma loja não estava indo bem, ela nunca falava que era crise, ela falava assim, troca o gerente, ela achava que era crise. Então, assim, vamos trocar os donos, então, né, se não estiver bem. Tá bem, Luísa, super obrigada, acho que já acabou o nosso tempo, né, Dario, assim, vou te passar a palavra. Luísa, super... E saudade também de você, assim, muito inspirador, sair dessa conversa, assim, mais confiante. Espero que todos do nosso público, a galera aí que esteve nos acompanhando também, tenha essa certeza que nós vamos construir aí um país melhor. E obrigada pela sua presença, espero que você possa agora fazer uma pausa, almoçar às 4 da tarde, comer, se alimentar aí um pouquinho, né? E que os negócios sejam de fato mais conscientes, né? Eu queria falar para o Dario e para você, que eu queria mandar depois para vocês, eu fiz a nossa equipe, meu pedido, fez de todas essas medidas que estão saindo, o Depara. Assim, o fundo de garantia, que jeito que era, que jeito vai ser, o simples. Eu vi esse material. O Dario, eu peço para você, e eu atualizei ontem, e eu, por favor, me manda um WhatsApp que eu já te devolvo na hora. A Sandra tem, não sei se é o mesmo, se não, você me manda, eu já devolvo na hora para vocês divulgarem para o maior número de gente, porque minha gente tem muita coisa boa que saiu que vocês não estão nem conseguindo ver. Então eu pus, como é que pagava o fundo de garantia? Como era que era o simples? Todas as medidas grandes e pequenas saiu Depara, numa linguagem bem simples, e agora nós temos que lutar. Eu peço para vocês todas, Sandra, que tem uma revista na mão também, para que a gente faça chegue logo. Obrigada. Comigo. Incrível, Estamos juntos.
Super abraço, beijo. Pedir mais uns minutinhos do pessoal aqui, rapidinho. Antes, agradecer demais, Sandra, pela competência, pela leveza na condução do papo. Época Negócios, obrigado. Luísa, te ouvindo, me lembro muito porque que eu te admiro tanto, porque você simboliza esse novo capitalismo, essa nova economia. Uma gratidão enorme, uma alegria ter você aqui inspirando o Brasil. A gente precisa de mais falas suas, quanto mais melhor para inspirar o empresariado do país. Obrigado de coração para vocês duas. Alan, se puder mudar para mim, Obrigada, vou só dar uns recadinhos finais para o pessoal. Obrigado também para quem fez eu não estou vendo aqui porque a Libras daí, obrigada, viu? Perfeito. Nossos amigos da Libras, nossos parceiros, fiquei emocionado aqui durante a conversa, vários feedbacks sobre Libras de pessoas podendo ser incluídas, né, no nosso papo por conta da tradução. Muito feliz com isso também. Legal. Pessoal, então agradecer a todos os nossos parceiros que estão cotados na tela e só uns recadinhos finais. Passa para mim, Alan, por favor. Então, aqui é o seguinte, o festival é todo gratuito, Sistema B, Capitalismo Consciente, Anga, HSM, todos os parceiros fizeram isso de coração para a gente trazer essa nova mensagem para o país. O nosso pedido se você puder, tiver condição, doe. A gente fez uma parceria com o Espalhe Cestas, para vocês poderem atender, né, contribuir com comunidades de pessoas muito vulneráveis, que estão sofrendo muito nesse momento. Então, se você puder ler com o seu celular aí o QR Code ou acessar o link que a gente vai mandar no e-mail, seria muito importante para nós poder saber que o Alma está impactando também essas comunidades mais vulneráveis, né, as pessoas que estão sendo amplamente impactadas nesse momento. Então, a parceria com o Espalhe Cestas do evento, então a gente agradece muito. Por favor, Alan, mais um. Um outro presente especial, o Capitalismo Consciente Brasil. Se vocês acessarem o link, lerem o QR Code, vai chegar no e-mail de todos vocês aí também. A gente está oferecendo para todo mundo se tornar associado do Instituto como embaixador gratuitamente, para que você nos ajude a levar essa mensagem da Luísa adiante na sua cidade, na sua comunidade, para a gente espalhar isso para o interior do Brasil. Então, mais um chamado para todo mundo que está participando do Alma. E, por último, não menos importante, a gente acabou de abrir a segunda edição da pesquisa do Humanizadas, na segunda edição no Brasil, para que a sua organização, a sua empresa se engaje também no processo gratuito de avaliação multi-stakeholder. E a gente quer muito aí contar com mais de 3.500 empresas nessa edição. Na primeira foram 1.115 avaliadas, e vamos valorizar também ciência brasileira feita na USP, validando que negócios conscientes geram mais retorno econômico, social e ambiental no médio prazo. Super importante. E chamar todo mundo também para hoje às 19 horas, a sala já está lotadíssima também, mais de 2.000 pessoas, no papo com o Danny Friedland, um neurocientista americano especialista em liderança consciente. Vai falar um pouquinho de como os nossos executivos, executivas, nossas lideranças do país podem se comportar nesse momento, no meio do caos. Então, todo mundo também super convidado para esse papo. E é isso. Amanhã tem Peter Senge de manhã, pessoal. Às 10 da manhã, Peter Senge. Adoro Peter Senge. Amanhã às 10 da manhã ele batendo um papo com a gente também sobre vamos repensar esse sistema, né? O sistema como um todo. Então, acho que vai ser uma conversa muito interessante também para quem quiser se juntar a nós. E, beleza, temos José Pacheco também amanhã às 3 da tarde, falando sobre educação, a evolução da educação, né, nesse contexto. E à noite um papo com o meu amigo Rodrigo Caetano da Exame e o Almado, presidente do Bancob, falando sobre cooperativismo no Brasil e a redução das desigualdades. Então, outra conversa super interessante amanhã para todo mundo se inscrever. Tá aí o site para inscrição, nossas redes sociais, sigam a gente. Obrigado mais uma vez a todos os nossos amigos e amigas, Luísa, Sandra, nossos colegas da Libras. Boa tarde para todo mundo. E que venham mais conversas conscientes. Obrigada. Valeu. Beijo. Não tá saindo. Nossa, o que aconteceu? Vai aqui, ó. Não é nesse. Esse aqui tá aberto. Esse aqui a gente se abre. Liga ele.